Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Nesta aula, a gente vai aprender um pouquinho mais a trabalhar com vídeo, independente do software que você estiver utilizando, pode ser o Premiere, o After Effects, o Vegas, o Edios, o Final Cut ou o DaVinci, menos Movie Maker. Se estiver usando o Movie Maker, daí seu dia que não vai ser tão útil. Na verdade, a dica mais útil para quem está usando o Movie Maker é mudar para um software de edição bacana, tá? Um que realmente dê para editar. Pode ser até, por exemplo, um exemplo ótimo, na verdade, uma opção, uma sugestão ótima é o DaVinci. Se você não quiser investir dinheiro nenhum, a versão light dele, a versão free, está com uma ferramenta de edição bem legal. Provavelmente, umas aulas mais para frente, eu mostro alguns truquezinhos lá dentro. Mas vamos focar aqui no assunto principal, que vai ser o que é o frame rate e como trabalhar com frame rates diferentes. O que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é uma boa sugestão, o que não é, e o que acontece por trás, o que está acontecendo no software quando você tem frame rates diferentes. Mas começando primeiro, o que é um frame rate? Eu tenho aqui 4 cenas diferentes e cada uma dessas cenas está tagueada aqui do lado como frame rates diferentes. Eu tenho uma cena aqui gravada a 23.976 fps. Primeira dúvida que muita gente tem é por que esses números quebrados? Por que não 24, 30, 120 e 30? Eu tenho 2 de 30 ali, não precisava. Ah, tá, é por causa de um exemplo que eu vou mostrar. Então precisava sim, já chego lá, por que eu peguei aquele. Mas por que tem esses números estranhos? Para você ter a sincronia entre o vídeo e o áudio. O áudio é medido em hertz, o vídeo é medido em frames, são medidas muito diferentes. Por exemplo, para cada 1 segundo de vídeo, você tem esses frame rates aqui. 23, 29, 119, 29 de novo. Agora para o áudio, deixa eu ver se eu tenho aqui o painel com os hertz de áudio. Por aqui, ó, eu tenho 48.000 Hz. Em todos eles, inclusive. Todos eu tenho 48.000 Hz. Mas eu tenho frame rates diferentes. Tá, mas ainda vocês não devem ter entendido, né? O frame rate é a cadência de quantas fotos que eu tenho por segundo construindo a minha imagem. Então, a câmera, quando ela vai criar o vídeo, ela cria, na verdade, vários momentos. Ela abre e fecha o obturador bem rápido, criando fotos ou pelo menos fica aberto e o sensor fica captando com intersecções essas fotos, e essas fotos são capturadas muito rapidamente e se transformam no teu vídeo final. Quando você assiste, na verdade, você está assistindo uma cadência de fotos muito grande, é muita frequência de foto e você tem a sensação de que é uma coisa fluida, é uma coisa real, mas não passa de um monte de foto. Se eu colocar aqui um vídeo para vocês verem, vou colocar ele em tela cheia, eu tenho aqui um frame. Se eu dar um setinha para o lado, mais um frame, mais um, mais um, mais um, eu vou tirar o som. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desses é um frame. E se a gente está olhando assim, parece uma foto, porque é uma foto. Se eu der um play, daí ele passa bem rápido e a gente tem a sensação de movimento, de continuidade, de vida, tá? Mas são várias fotos. E o áudio, que é em hertz, aí é uma medida diferente, mas é a mesma coisa. São momentos do som, são informações digitais, ele vai criar uma informação para cada um desses hertz. O vídeo também, ele está criando informação binária, zeros e uns sempre, para cada uma das cores, vermelho, verde e azul, para cada um dos pixels, para teu frame inteiro, para todos os frames de 1 segundo. E assim vai construindo o teu vídeo, ok? Então a gente aprendeu o que é frame. Frame é cada um dos fotinhos que constrói o teu segundo de vídeo. Esses frames podem variar, dependendo da escolha do diretor de fotografia, do diretor do vídeo. Por exemplo, se ele quer uma linguagem mais cinematográfica, ele vai seguir uma cadência comum ao cinema, que é 24 frames por segundo. Se ele quer uma linguagem mais vídeo, mais audiovisual, ele pode mudar esses frames, poderia usar 24, mas pode mudar para algo mais comum para vídeo. Por exemplo, para quem vem do DVD, do Blu-ray, do DVD da televisão antiga de tubo, como por exemplo 30 fps. Para TV digital, hoje é comum usar 60 fps. Então você pode escolher uma cadência que tenha a ver com a linguagem do vídeo que você usa. Vai dar uma diferença sutil, muita gente não percebe, principalmente quem é leigo. Para quem trabalha com a área é mais perceptível. Quando você escolhe 24 fps, você tem menos frames por segundo. Então a passagem entre esses frames é menos constante. E é um pouco mais perceptível, não parece tão fluido o movimento. Quando você escolhe muito FPS, esse movimento teoricamente é mais fluido. Porém, a gente tem uma reação secundária. Se você tem mais fotos num segundo, quer dizer que você tem menos tempo de luz entrando para cada foto. Se eu tenho 1 segundo de vídeo e eu vou dividir isso em 30 partes,
Cada frame poderia ter até no máximo 1/30. Na verdade, tem 1/60. Normalmente metade. Se você tem 30 de frame rate, você tem 60 de velocidade de entrada de luz. Se tem 120 de frame rate, você tem 240 de entrada de luz. Isso afeta duas coisas. O desfoque de movimento é menor, porque você tem menos tempo que a luz está entrando, e a luminância da tua imagem também é menor, a exposição da sua cena fica menor. Tá? Essas são as coisas que vão alterar como efeito secundário na escolha do frame rate. Mas normalmente o efeito principal que a pessoa está escolhendo é o quão fluido que essa cena vai ser interagida, ou o segundo motivo para se escolher de frame rate mais comum é para poder ou não fazer slows suaves, que isso eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, mas vamos lá. Se eu estiver usando frame rates diferentes no meu vídeo, o que acontece? O software vai interpolar eles para criar uma média entre eles. Então, por exemplo, se eu estiver usando uma timeline de 24 fps, eu vou usar aqui o vídeo 24 e vou jogar na timeline. Daí ele criou aqui minha timeline a 24 fps. E eu colocar, junto com esse vídeo de 24, um outro vídeo de 29, coloquei aqui, vou colocar aqui mais perto do ladinho de 29. E eu vou aplicar agora um efeito, vou vir aqui o Windows, Effects, Ctrl e o Effects também. Vou colocar o Effects aqui para baixo. E eu vou escolher aqui o efeito Timecode. Vou colocar um Timecode aqui e vou colocar um Timecode aqui. E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou só garantir Timecode está como mídia, Timecode está como mídia. Quer dizer que está fazendo referente à mídia original. Como a mídia original é 24, ele marcou 24. Como aqui a mídia original é 30, ele marcou como 30. E daí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai comparar aqui na tela. Então ele está dizendo aqui, ó, primeiro que é progressivo, que é quadro cheio, senão ele tem um ícone de entrelaçado. E que eu tenho 0 frames, 0 frames. Agora eu estou no primeiro, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, 7 e 7, 8 e 8, assim por diante. A minha cadência é constante e é igual ao da timeline, que é o que garante a melhor qualidade possível de entrega final. Ó, estou no 7.14, estou no 7.14. Agora deixa eu inverter. Eu vou jogar o de 24 para lá e vou puxar o de 30 para o começo. Ó, 0 e 0, por enquanto ok. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 4. Como eu tinha 30 fps e eu estou mostrando só 24 fps, ele tem que fazer um drop frame, ele tem que jogar um fora. Então eu consigo ver que eu tinha o quarto frame, o terceiro frame que não entrou. Eu pulei do segundo para o quarto. Aí a cadência vai ser sempre essa. 1, 2, pulou. 1, 2. Nesse caso não ficou exatamente essa. 1, 2, pulou 1. 1, 2, 3, pulou 1. 1, 2, 3, pulou 1. 1, 2, 3, pulou 1. 1, 2, 3 e pulou 1. E assim por diante. Sacaram? Então o que ele está fazendo? Ele está mantendo uma constância de frames que ele vai pular para você ter a imagem fluida, que você não perceba que ele está pulando frames. Bacana, né? Isso é uma interpolação automática, você não precisa clicar em nenhum botão, o software vai fazer para você e normalmente ele vai fazer isso muito bem, tá? Eu vou jogar agora na timeline um outro vídeo com uma cadência diferente, vou pegar aqui o de 120 e fazer a mesma coisa. Jogar aqui o de 120 lá no finalzinho, jogar aqui a opção de timecode e daí eu vou vir aqui para o fim. Tá? Ele está a 720p em vez de Full HD, por causa que esse vídeo foi gravado na 7S. E para gravar a 120 ele tem que diminuir um pouquinho a resolução. Eu vou vir aqui em Scale to Frame Size, vou esticar ele só para ficar do mesmo tamanho dos outros. Aqui, 7 Frame Size. Como a mídia ela está com o timecode de gravação, ela está um número meio estranho, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar num lugar que esteja 0, se eu puder, para ficar mais fácil de calcular. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou dar um duplo clique e daí fazer isso pelo original. Aqui vai ficar perfeito, ó, tudo 0. E daí eu marco I, daí eu dou aqui um Ripple Delete, vem em Program, aí ainda não ficou exatamente onde eu queria. Mas vamos partir daqui, ó, tenho 3 e 2, daí eu tenho 4 e 7, daí eu tenho 5 e 12, daí 6 e 17, daí 7 e 22, daí 8 e 27. Estão vendo como ele pula bem rápido, ó. De 2 para 7 dá 4, de 7 para aqui deu 5, daí deu 5, e 5, 5,
5, 5, 5. Acho que está mantendo essa cadência de 5. Ele sempre está pulando 5 para conseguir dar play no vídeo. Se a gente der um play aqui, a gente vai ver como é que fica essa imagem. Beleza? Se você perceber algum tipo de batimento, essa imagem estiver te incomodando um pouco, a passagem desses frames, imagine que ele está pulando vários, então você tem um salto meio grande nesses frames, com um shutter pequeno, então ele não tem muito desfoque de movimento, porque eu estou a 120, então ele está fazendo a 1/250, que é bem longe do que ficaria, por exemplo, um 48 para 24 frames. Então o que você poderia fazer para tentar dar uma disfarçadinha nisso, deixar um pouquinho mais suave, é clicar com o botão direito e escolher aqui Frame Blend, que eu vou depois mostrar de novo quando eu estiver usando um Slow, mas marcar aqui Frame Blend, e daí teria que renderizar para ver o efeito desse Frame Blend. Então eu vou apertar a barrinha para ele marcar o In-Out, eu vou vir em Sequence e vou renderizar Into Out. Então ele vai renderizar essa cena, criar um preview dela, e é para ele ficar aqui bem fluido, bem suave. Ok? Só para testar, ó, aqui com o Frame Blend, vamos tirar para ver se a gente consegue perceber uma diferença. Eu vou tentar puxar a timeline mais para cá, para que o menu de texto não fique na frente da tela, para vocês conseguirem perceber bem a diferença na hora que eu setar ali a diferença. Tá tudo aqui uma bagunça, para a gente conseguir arrumar, eu estou bagunçando. Então, deixar aqui menorzinho, deixar aqui menorzinho, aí, perfeito. E aqui, botão direito, sem Frame Blend, ó, sem Frame Blend, com Frame Blend, sem, com. Isso já vai ajudar a mexer melhor nesse shutter, nessa diferença de shutter de uma cena para outra, para que o shutter pareça mais fluido. Então o motion blur, o tempo de captura da cena, vai parecer um pouco mais próximo por causa dessa correção que a gente fez, tá? Eu ia dizer que é um enjambre, mas está correto, então não é bem um enjambre, para quem conhece essa gíria. Bom, seguindo lá, deixa eu mostrar agora o que acontece quando a gente for trabalhar daí com o Slow. Eu só quero ganhar de volta aqui mais espaço na timeline, deixar as coisas mais bonitinhas, então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em Assemble e resetar e pronto, tudo fica bonito de volta como estava. Então, aqui no meu frame rate, eu tenho cenas a 120, que é o caso dessa, que eu vou desligar por enquanto. Eu vou deixar ligado o frame blend, só para depois vocês verem a diferença. Essa aqui está a... eu não sei qual que é a cena, tá aqui. Essa aqui está a 30 e essa aqui está a 24, tá? Se eu der um slow em cada uma dessas cenas, eu vou ter um resultado um pouco diferente. A de 24 para 30 não vai dar tanta diferença assim, mas a de 120 vai ser gritante a diferença. Eu deixei essas cenas todas mais curtas, para que não fique muito longo quando a gente estiver assistindo, que daí a gente vai assistir a passagem entre eles, para vocês perceberem como que vai ficar diferente cada um desses. Bom, eu vou selecionar todos, vou escolher Speed Duration, vou quebrar o link e vou fazer o seguinte, eu quero que a velocidade de cada cena seja somente 30%. E que, aqui é diferente do After, tá? Na verdade eu quero que tenha 300% de slow. E o tempo, a duração de cada cena vai ser 2 segundos. Eu estou confundindo aqui o After e o Premiere, para quem não sabe, eles pensam de maneiras diferentes. No After ele chama Time Stretch, a opção de slow. E você diz quantos por cento que você quer esticar a cena. No Premiere ele diz Speed. Então qual é a velocidade que a cena terá. Quando você for fazer um slow no After, você tem que colocar o oposto do que você colocaria no Premiere, que é bem para sacanear quem está aprendendo. Eu vou colocar aqui 30%. Ó, a gente consegue perceber nesse slow como parece fotos, tá vendo? E aqui também, fica menos impactante a 30 do que tá aqui a 24, mas ainda assim ele fica muito ruim. E olha esse gravado a 120, que fluido, que bonito. Eu vou voltar nele, da 7S, ó. O da 7S aguenta até 25%. Eu vou vir aqui em Speed Duration e eu vou marcar que eu quero aqui 25%. Porque eu tenho o seguinte, vou abrir a calculadora para ajudar vocês. Eu tenho 120 FPS, que eu vou colocar numa timeline de 24, o que me dá 5, que é 5 partes. Então eu tenho 100% dividido por 5 partes, 20%, até 20, não é 25. Então eu vou colocar aqui 20% e dar um OK. Se eu voltar lá do começo, esse é 20%, é um lixo. Esse também, e esse é lindo. Tá vendo? Quando você quiser um super slow, grave com uma câmera que suporte mais FPS. Daí, para tentar suavizar isso um pouco, você pode vir aqui
e ligar o frame blend de todo mundo. Ó, vou vir aqui e vou ligar o frame blend, vou ligar o frame blend e vou ligar o frame blend. Daí eu vou vir aqui em Sequence, Render into Out. Quando você não tem nenhum in out, ele considera a timeline inteira. E daí vocês vão ver o seguinte, ele vai fazer uma fusão entre os frames, dando essa sensação meio caótica, que é interessante. E aqui também. Bacana, não? Bom, se você tiver uma cena em Fast, eu vou pegar essa cena e vou fazer o contrário. Vou colocar lá agora 300. Agora, dessa vez, eu quero 300. 300%. E daí eu vou dar um OK. E vou acelerar ela um pouquinho. E eu vou mostrar a diferença dela. Eu vou aumentar um pouquinho, não, né? Não é acelerar. Eu vou fazer a diferença aqui dela entre ter frame blend e não ter. Mesmo sendo um fast, tá? Não é um slow. Muita gente acha que frame blend só vai ajudar no slow, mas ele também altera o teu fast. Só dar um play para ver se está em fast. Tá. E só ver agora se algum deles está com frame blend. Tá, o segundo tá. E eu vou vir em Sequence, Render into Out. Eu vou vir em Shift I para vir para a marcação do início e Play. Aqui é sem o frame blend. E aqui com o frame blend. Consegue perceber como fica mais suave a passagem? Não é tão agressivo quanto o do slow, mas dá para perceber a diferença. Tá, agora deixa eu mostrar uma coisa que vocês não devem fazer, que eu já vi falando fazer isso em fórum, fiquei abismado. Mas o que estavam falando é o seguinte, eu tenho 29 FPS e eu quero pôr uma timeline de 23. Aí estavam dizendo assim, a melhor solução é, para pegar esse 29 FPS e deixar em 23, em vez de você simplesmente botar na timeline e confiar nessa intercalação que o Premiere faz, ele está falando o seguinte, ó, você vem aqui, clica com o botão direito, mano, e daí você vem aqui em Modify, Interpret Footage, e você pede para ele assumir como se ele fosse 24. Tá vendo, mano? Era assim que o cara tava falando. Daí você não tem nenhum problema em falar assim, mas tipo, a escolha que tava falando de resultado tá totalmente errado. Se eu marcar aqui, ó, 29, eu tenho uma duração de vídeo de 11:13. Se eu peço para ele assumir como 24, eu tenho uma duração de 14:06. Quer dizer que ele está mudando a duração da minha cena, não só o frame rate. Se eu der um OK, ele marca agora como 24. Eu vou jogar na timeline e vocês vão ver o resultado disso. Ah, não nessa cena. O ideal seria mostrar numa cena com som. O que ele vai fazer é pegar o som da fala e deixar totalmente errado. Eu vou pegar aqui alguma gravação minha, que daí a gente vê ali eu falando. Então vou pegar aqui uma gravação minha, pegar aqui um trechinho, eu vou jogar esse trechinho na timeline. E primeiro eu vou colocar aqui para dar play para vocês verem que a minha voz é a mesma que vocês já estão escutando, mas para vocês verem que ela é normal. Vou aumentar ali bastante o som para vocês conseguirem perceber. Eu vou normalizar ele aqui para 0, para ficar bem alto. Para conhecer o meu canal do YouTube, conhecer as videoaulas que eu tenho lá, tem bastante... Aqui é o som da câmera, tá? Não do Tascam, por isso que tá meio ruinzinho. Daí eu vou vir aqui, botão direito, e vou vir em Interpret Footage, lá em Modify, né? Modify, Interpret Footage, e vou pedir para ele assumir como se fosse sendo, sei lá, 20, porque ele já é 24. Então eu vou fazer 20, para ficar parecido. E agora eu vou dar um play. Brasil, e eu tenho vários cursos já na internet, como no... Viram como ele estraga a imagem? O que acontece? Ele está interpretando os frames que eu tinha como sendo um valor menor. Ele vai continuar tendo a mesma quantidade de frames. Então, se meu vídeo tinha 120 frames, que seria 24 frames por segundo, seriam 4 segundos, na hora que ele fosse, por exemplo, eu pedir para 120 frames, deixar de ser 24 e virar 120 por segundo, esses meus 4 segundos iam virar 1 segundo. Entende? Ia ficar em fast nesse caso. No meu exemplo, diminuir o que deixou em slow. Essa não é a atitude certa para você fazer. Quando você usa Interpret Footage, por exemplo, você renderizou uma arte do After, uma Motion Graphics, em sequência de imagem porque você achou melhor. Caso você tivesse que parar o render, você continuava a partir da imagem seguinte. Ou fez o Cinema 4D, no After Effects, no Maya. É super comum usar sequência de imagem como estilo de render. Quando você importar essa sequência de imagem, você vai ter um valor de frame rate padrão que o Premiere vai assumir. Se esse frame rate padrão que ele assumiu não é o frame rate correto, você pode clicar com o botão direito, Interpret Footage e dizer, não, você interpretou como sendo 29 que veio do After, mas é na verdade 24.
Daí você troca e ele vai corrigir para você essa importação errada que ele tinha feito. Ok? Bom, espero que tenha resolvido aqui todas as dúvidas, você tenha entendido a fundo. Eu não mostrei aqui o último carinha. Eu só importei essa última cena porque essa também foi gravada a super velocidade, porém ela aparece ali como 29 FPS, porque ela faz exatamente o que o Interpret Footage faz. Ela transforma o frame rate no qual a câmera gravou num frame rate de 30, alterando a ideia da interpretação, o que já vai fazer com que ela dê um playback como super slow. A ideia dessas câmeras que tem uma velocidade muito rápida, mas só grava poucos segundos, já é essa. Você só está usando para ter o super slow, então ela já te entrega em super slow. Se eu quisesse transformar em velocidade real, é só eu colocar aqui o valor no qual foi filmado na câmera. Como essa imagem de banco, eu não sei que valor que foi, mas vamos imaginar que tenha sido ali 1000. 1000 é bastante, né? Mas vamos imaginar que seja 1000. Então eu vou vir aqui, vou falar que assuma que é 1000. E vou dar um OK. E eu vou dar um play. E dá pra ver que agora tá rapidão. Bom, agora sim, espero que vocês tenham gostado, que tenha resolvido todas as dúvidas sobre essa ideia que a gente estava aprendendo. Se tiver dúvidas ainda, coloca ali nos comentários que eu vou ajudando vocês e o resto das pessoas que estão assistindo também pode ir ajudando. E se tiver sugestões para novas aulas e novas dúvidas de outros assuntos que vocês queiram esclarecer, coloca ali como hashtag ensina aí. O que eu puder eu já coloco como próximo vídeo e o que não der eu já vou respondendo lá nos comentários para fortalecer vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Até breve!